God. Oh my God. Are you guys seeing this right now? Are you seeing this right now? Look. Are you guys seeing this shit right now? A Fundação SCP não é o único grupo com interesse e foco no paranormal e no metafísico. Existem muitos outros grupos que possuem, usam ou criam objetos SCP. Seja para o seu próprio ganho pessoal, para a proteção da humanidade ou algo muito pior. Alguns são organizações rivais, outros são grupos dissidentes da Fundação. Alguns são associados de confiança, outros são inimigos declarados. Em qualquer caso, é importante que você saiba a diferença entre os diversos grupos que existem no universo da Fundação SCP. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios. Hoje iremos conhecer mais um grupo, mais uma organização secreta que existe dentro do universo da Fundação SCP. Da mesma forma que já falamos da Igreja do Deus Quebrado e dos Sarxistas, hoje falaremos sobre a Coalizão Oculta Global, ou GOC, The Global Occult Coalition. Está preparado? Então rola o trailer. A GOC, também conhecida como as Nações Unidas da Coalizão Global, é uma das principais potências mundiais de poder extranormal junto com a Fundação SCP. A GOC se coloca como a protetora oficial da raça humana e tem suas atividades supervisionadas diretamente pelas Nações Unidas. Eles compartilham a visão da Fundação de proteger a humanidade das milhares de anomalias que existem. Embora, em vez de contê-las, eles geralmente destroem ou matam todas as anomalias que encontram, tornando-se assim um grupo muito controverso. Atualmente, a coalizão consiste de 108 organizações anômalas, ocultas, extremamente poderosas, semelhantes às verdadeiras Nações Unidas. GOC foi criada após a Segunda Guerra Mundial, a partir dos restos de desertores ocultistas, médiums, sacerdotes e cientistas, muitos ligados aos estados nazistas, soviéticos e dos países aliados, reunidos em um único grupo. A GOC já foi conhecida como a Iniciativa Oculta Aliada, que lutou contra a Sociedade Thule e outros na Sétima Guerra Oculta, durante a Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, os países queriam uma maior supervisão sobre o anômalo, e como a Fundação SCP, que já existia na época, era uma organização privada e nenhum país era confiável sozinho, a GOC foi fundada por 108 organizações anômalas ocultas. À medida que o cenário mundial se ampliou, também se ampliaram o número de países que tiveram contato e mandaram grupos participar da GOC, até ela se tornar o que ela é hoje.
Ao longo dos anos, a GLC tornou-se um ator importante no cenário mundial, tendo, dos governos, ainda mais financiamento que a própria fundação. A GLC é uma força amplamente política que se considera como a polícia do mundo paranormal. Eles se orgulham de destruir entidades sobrenaturais e fazem uso da mais alta tecnologia experimental possível, obtida de seus benfeitores. Muitos SCPs potenciais foram destruídos por eles antes que a Fundação pudesse obtê-los e contê-los. Eles têm estado ao mesmo tempo do lado da Fundação e às vezes contra ela. Em grande parte, eles desprezam a Fundação por causa do seu uso e contenção dos SCPs, em vez de sua destruição total. Open your eyes. Embora a Fundação SCP tenha 3 declarações de missão, a GLC tem 5, que estão presentes em seu emblema, que representam um pentagrama mágico. A declaração é a seguinte: sobrevivência, a GLC tem como missão proteger a raça humana contra todas as ameaças paranormais, e essa missão tem prioridade sobre todas as outras 4. Ocultação, a GLC tem de manter o conhecimento das ameaças paranormais em segredo, já que a exposição dessas pode levar ao pânico em massa e, eventualmente, a mortes em massa na população civil em geral. Proteção, a GLC sempre tenta proteger os humanos de forma individual, tanto agentes quanto civis, sempre que possível, desde que não vá contra as 2 primeiras declarações anteriores. Destruição. A GLC não deve correr nenhum risco por causa da sobrevivência de ameaças paranormais, pois a própria existência do anômalo pode ser um risco para a sobrevivência da raça humana. E por fim, educação. A GLC deve sempre expandir seus conhecimentos sobre ameaças paranormais e estudar essas ameaças, desde que isso não vá contra as 4 declarações anteriores. Hear me, most unnameable of devourers. He who guardeth the golden gateway. I seek an audience with one in your embrace. A coalizão é geralmente liderada por um diretor interino, cuja função se assemelha à do administrador da Fundação SCP. Cada um dos 108 grupos ocultistas tem um representante no Conselho dos 108. E essa forma a liderança da GLC, semelhante ao Conselho ou Five da Fundação SCP. A divisão da física é o braço da ação da GLC e é semelhante às forças-tarefas móveis da Fundação. Eles observam, investigam, capturam ou neutralizam as anomalias. A divisão psique é o braço diplomático da GLC, que serve como elo de ligação com a comunidade paranormal e tenta manter a paz com outros grupos paranormais. A divisão Ptolemy é o braço de apoio da GLC. Eles variam de cientistas e pesquisadores a equipes de desenvolvimento de novas tecnologias, até mesmo agentes que supervisionam a logística, armas e alimentos. Let's go. We're not going anywhere. Os membros mais notáveis dos 108 grupos que formam a GLC são os Illuminati bavarianos, o Centro Internacional para o Estudo de Taumatologia Unificada, a Sagrada Ordem dos Cavaleiros Templários, os Servos de Silício Nornir, a Organização Mundial da Saúde, a Ordem Universalista dos Aesir e Sapphire, que se afastou. The hell are you supposed to be? I am the cure. A GLC tem um relacionamento complicado com a Fundação SCP. Ela é conhecida por criticar a Fundação pelo uso de pessoal de classe D, o que é considerado uma violação dos direitos humanos da ONU aos seus olhos.
bem como por nem sempre a Fundação destruir anomalias. A Fundação, por outro lado, nem sempre concorda com os métodos da GOC, afirmando que destruir algo anômalo às vezes pode piorar as coisas, pois não há como voltar atrás. Apesar disso, os dois grupos costumam agir como aliados quando se tratam de ameaças globais, como o SCP-2845, o Rei Escarlate ou os Sarkicistas. A Igreja do Deus Quebrado é geralmente vista pela GOC como uma força hostil, semelhante à Fundação SCP, e por isso eles buscam destruir esse grupo religioso. Além disso, a GOC já entrou em conflito direto com a Mão da Serpente, Serpent's Hand, atacando diretamente sua base de operações. A GOC, a Fundação SCP, a Iniciativa do Horizonte e a Igreja do Deus Quebrado também já formaram uma aliança secreta chamada Triunvirato, a fim de lutar contra a ameaça do Grande Carsis Ion e a ascensão secreta do Sarkicismo. A Fundação analisa e observa as ações da GOC com muito cuidado, principalmente porque, no caso do SCP-1730, eles sabem que a Fundação foi, em um universo paralelo, controlada pela GOC, e isso causou uma anomalia, holocausto, que desencadeou um cenário de fim do mundo classe XK, onde a Terra foi transformada em uma paisagem infernal. A missão da GOC é manter a paz e relações amigáveis entre todas as organizações ocultas, buscando assim proteger a humanidade contra todas as ameaças paranormais, paracientíficas e paratemporais, tomando assim todas as ações necessárias para garantir a sobrevivência da raça humana. Para todos os agentes da Fundação SCP, um alerta: os agentes da GOC devem ser tratados com extrema suspeita. Obrigado mais uma vez por acessar o canal do Explorando Segredos e Mistérios. Deixe seu like e comentários para mais Fundação SCP, Cthulhu Mitos e muito mais.